Pense bem, existem regras quase invisíveis que moldam toda a nossa vida pública. É como se fosse um grande manual de instruções que diz ao governo o que ele pode e o que ele não pode fazer. Pois bem, hoje a gente vai desvendar exatamente esse manual, o direito administrativo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Se todo mundo, cidadãos, empresas, tem leis para seguir, quem é que define os limites do próprio Estado? A resposta está num ramo do direito que é todo sobre equilibrar poder e responsabilidade. O direito administrativo funciona basicamente com base em duas coisas: as prerrogativas, que são os poderes que o Estado recebe, e as sujeições, que são justamente as limitações a esses poderes. Essa tensão constante garante que o poder do Estado sirva ao interesse de todos, sem atropelar as liberdades de cada um. Para conseguir fazer tudo o que precisa, a administração pública tem o que a gente pode imaginar como uma caixa de ferramentas. Cada poder é uma ferramenta diferente, usada para uma finalidade bem específica. E aqui estão as 4 ferramentas principais. O poder regulamentar, por exemplo, é o que permite que um decreto explique como uma nova lei de trânsito vai funcionar na prática. O hierárquico é o que organiza a cadeia de comando dentro de um ministério, quem manda em quem. O disciplinar serve para punir um servidor público que cometeu uma infração. E o poder de polícia, bom, é ele que permite que a prefeitura exija um alvará para um restaurante funcionar, tudo para garantir a segurança coletiva. Mas veja bem, nem todas essas ferramentas são usadas do mesmo jeito. Às vezes, a lei fala exatamente o que o agente público tem que fazer, sem tirar nem pôr. Outras vezes, ela dá uma margem para ele decidir. É aí que entram 2 conceitos-chave, o poder vinculado e o poder discricionário. A diferença aqui é gritante. No poder vinculado, a lei é tipo uma receita de bolo. Se o fato A acontece, a consequência tem que ser B, ponto final. Agora, no poder discricionário, a lei dá uma margem de escolha. O agente pode aplicar uma multa de 50 ou de R$ 500. Mas atenção, essa liberdade não é absoluta, não é um cheque em branco. A decisão tem que ser sempre razoável e proporcional à situação. Ok, a gente já viu o que o Estado pode fazer, mas e quando uma ação do Estado acaba causando prejuízo para alguém? A forma como a lei lida com isso mudou e muito ao longo da história. Pois é. Durante a época dos regimes absolutistas, a ideia era essa. O Estado, que era a mesma coisa que o rei, era considerado infalível, ou seja, irresponsável. Se um agente do rei causasse algum dano, o problema era de quem sofreu o dano. O Estado estava acima de qualquer cobrança. Felizmente, esse conceito evoluiu. Da irresponsabilidade total, a gente passou para um modelo de responsabilidade subjetiva, onde era preciso provar a culpa do agente público. O que, convenhamos, era muito difícil. Hoje no Brasil a regra é outra, é a responsabilidade objetiva. Vamos entender direitinho o que isso significa. Na responsabilidade objetiva, que se baseia na teoria do risco administrativo, o ponto central é o seguinte: para a pessoa que foi lesada, basta provar 3 coisas: a ação do Estado, o dano sofrido e a ligação entre uma coisa e outra. Não precisa provar que o agente agiu com negligência ou má-fé. Isso torna o caminho para buscar uma reparação muito mais viável. Ótima pergunta, super prática. Imagina que um veículo da prefeitura bate num carro particular. A ação na justiça vai contra o motorista do veículo ou contra a prefeitura. A resposta está num mecanismo bem pensado que protege todo mundo. Esse sistema é conhecido como dupla garantia. Por que dupla? Primeiro, garante a quem sofreu o dano que a indenização vai ser paga por uma entidade que tem como pagar, ou seja, o Estado. E segundo, protege o agente público de ser processado diretamente por cada ato que pratica, o que permite que ele trabalhe com mais segurança. Mas no fim das contas, se o agente errou, ele responde sim, mas perante o próprio Estado, através da chamada ação de regresso. Beleza, agora vamos trazer tudo isso para um campo bem prático. Como esses conceitos todos se aplicam nos serviços públicos que a gente usa todo santo dia? Aqui tem um princípio fundamental. Serviços como o transporte coletivo, fornecimento de água, energia, tudo isso pertence, na origem, ao poder público. Mesmo quando a gente vê uma empresa privada operando a linha de ônibus, ela está apenas executando um serviço, que, na verdade, é do Estado. O Estado transfere a execução, mas não a titularidade, a propriedade do serviço. E como é que o Estado faz para delegar essa execução? As 2 formas principais são a concessão e a permissão. Como dá para ver na tabela, a concessão é um negócio mais robusto, é feita para empresas por meio de um contrato formal com prazo certinho. Já a permissão é mais flexível, mais precária e pode ser revogada com mais facilidade pelo governo. Mas um detalhe importante, as 2 hoje exigem licitação.
Depois de tudo isso, fica aquela pergunta no ar. No fim das contas, por que conhecer essas regras todas é importante para o nosso dia a dia? Resumindo a história, essas regras garantem que o poder gigantesco do Estado não seja usado de forma arbitrária. Elas criam um sistema onde poder vem junto com o dever de agir corretamente e a obrigação de reparar os próprios erros. Basicamente, transformam a relação entre governantes e governados em uma via de mão dupla, com direitos e deveres para os dois lados. E a gente termina com essa reflexão. Entender que o Estado tem um manual de instruções para seguir e que ele é sim responsável pelos seus atos, isso muda a perspectiva de qualquer um. A relação deixa de ser de simples submissão e passa a ser uma de fiscalização, de participação. Afinal de contas, conhecer as regras do jogo é sempre o primeiro passo para poder jogar.